pessoal, sejam bem-vindos ao Saindo do Raso. Eu sou Valesca Bobato, host desse podcast, e aqui o seu bem-estar ganha profundidade. Falando em profundidade, nossa convidada de hoje é de um sorriso maravilhoso, uma alma leve. Fiquei sabendo que ela é apaixonada pela natureza, planta, flores, atividade física, tem uma alimentação invejável. Além disso, ela é dentista de formação, com especialização em prótese, é isso mesmo, né? Tô certa? E o que eu quero dizer para vocês é que ela cuida do seu sorriso de uma forma muito técnica e com muita empatia. Seja muito bem-vinda, doutora Marina Ribeiro. Marina, seja bem-vinda! Muito obrigada, Valesca. Para mim é um presente estar aqui, ser recebida por você, porque nessa questão de sair do raso, né? Em muitos aspectos da vida, muitas vezes é necessário a gente sair para que a gente consiga alçar voos e também conquistar aquilo que a gente deseja, né? Então, com certeza, nosso papo hoje vai ser muito legal, não só na área técnica da odontologia, ou não só no esporte, né? Mas a gente tem muita coisa aí a investigar sobre esse saindo do raso. Bora sair do raso, pessoal? Vamos lá? Então, tamo junto, Marina. Antes da gente iniciar aqui o podcast, até tem nosso roteirinho, esses dias eu me peguei pensando sobre a escolha profissional, né? Normalmente, quando a gente vai para esse lado de escolha profissional, a gente está entre 17, 18 anos, uma fase um pouco conturbada da nossa vida, né? E aí você fica se perguntando assim, o que eu quero ser, né? E eu podia te perguntar aqui assim, por que a odontologia? Mas eu vou um pouquinho mais fundo. Eu vou um pouquinho mais fundo do que o porquê odontologia. Quando eu fui tentar vestibular, eu tinha lá meus 17, 18 anos, eu tentei odonto. O primeiro vestibular que eu fiz foi para odontologia. Não passei, fiquei na lista de espera da PUC e na minha cabeça eu queria odontologia e eu queria trabalhar com pediatria. Uhum. Nesse meio tempo todo, a minha avó caiu, né, que ela morava comigo. Essa vozinha que hoje está aqui comigo, Uhum. ela morava comigo, né, comigo e com a minha irmã. Ela caiu, quebrou o braço e eu comecei a acompanhar ela nas sessões de fisioterapia. E entendi o que era reabilitação. E naquele ano, tentei fisioterapia, passei, né? E ao longo desse tempo, eu fui entendendo dentro da psicologia, óbvio, né? Porque a gente vai evoluindo, né, mentalmente, né? Uhum. E eu entendi que, na verdade, era eu que estava me reabilitando todo esse tempo. Uhum. Então, eu acredito muito que a profissão, ela está dentro da gente, né? Tem que ter uma conexão ali dentro que te faça seguir nesse caminho, né? Eu queria saber qual é a tua conexão para seguir no caminho da odontologia. Linda pergunta, arrasou. Você sabe que assim, ó, Valesca, voltando um pouco lá no início da tua pergunta a respeito do como foi a odontologia para mim, né? Então, quando eu tinha lá os meus 17 anos, eu tive muita ajuda dos meus pais, porque nesse contexto a gente é muito imaturo ainda, não Sim. sabe o que fazer, não sabe que caminho seguir, né? Tá acabando de sair daquela loucura do que é a festa do terceirão e tudo mais. Então, meus pais me deram uma lista de possíveis profissões que eles achavam que, segundo o meu perfil, do que eles me conheciam, eu poderia seguir. Então, eu tenho na minha família um primo que ele é dentista, mas assim, ele também estava no começo de carreira e tal. Então, eu fiz a odontologia muito por gostar de biologia, sabe aquelas matérias específicas do vestibular? Então, eu pensei, medicina, não estudei a vida inteira para isso, eu acho que tem que ter um carisma nato também para isso, né? Então eu vou para odontologia. Foi uma coisa assim muito intuitiva e pouco pensada, pouco sentida, porque naquela época eu nem sabia muito o que era isso, né? Então decorreu toda a formação no vestibular e eu comecei a minha pós-graduação em prótese. Muito porque eu gostava da técnica, né? Porque odontologia na faculdade a gente aprende muito técnica. Então eu segui ali os passos do que o rio da vida estava me colocando e aí, depois que eu formei, fiz essa especialização, a qual eu gosto muito, e acredito que a essência da odontologia, para mim, e eu me sinto muito realizada quando eu tenho um paciente que chega na
na porta do meu consultório e diz: doutora, meu dente caiu. E naquele momento eu tenho a técnica, a habilidade para conseguir devolver aquele sorriso, aquela autoestima. Ou quando chega alguém com dor para mim e eu consigo realmente resolver aquele problema. Então essa para mim é a essência do cuidar, que é muito voltado também para tua área, né? Sim. Do cuidar do outro, do entender como que tecnicamente eu vou resolver isso. Porém, quando a gente vai entrando nesse meio da psicologia, a gente vai entendendo, expandindo o nosso pensar e tudo, entrou para mim aquela Marina que escolheu a odontologia, ela não era a Marina que comia bem, ela não era a Marina que entendia sobre plantas, ela não era essa Marina, né? Então, ao passo que eu fui me descobrindo do que eu realmente gosto, a partir de então começou a florescer também na minha vida profissional coisas que antes não faziam parte da minha vida profissional. Como, por exemplo, o meu consultório. Quando eu pensei em abrir o consultório, eu, além da técnica do restaurar um dente ou de cuidar de uma pessoa que está com dor, eu primeiro pensei, aquela pessoa ela precisa se sentir acolhida num ambiente agradável, em que ela se sinta cuidada tanto na técnica, como a pessoa. Eu sempre digo para os meus pacientes: eu não cuido dos teus dentes, eu cuido de você, da tua família, né? E tudo mais. Então, quando começou a vir essa questão também das plantas para mim, eu comecei a entender o lado do todo, porque plantas, elas, claro, né, são divinas e elas têm em uma planta um poder de cura, um poder de regeneração maravilhoso, e que isso eu acredito que a gente pode encaixar na minha profissão. De que maneira? Quando uma pessoa chega para mim dizendo: Marina, meus dentes estão amarelos, eu quero fazer um clareamento. Eu podia olhar para a pessoa e dizer: ah, tudo bem, vamos sentar aqui, é tanto, vamos começar a fazer. Porém, qual é o contexto disso? Desde quando que você começou a perceber que esses dentes estão amarelos? Qual foi a última vez que você fez um exame de sangue para saber se teus hormônios estão bem? Então, tudo isso tem um contexto a ser olhado, a ser cultivado. E agora, nessa questão de plantas, né? Eu poderia muito bem fazer uma outra especialização em canal, em aparelho ou alguma coisa assim. Mas a especialização que eu escolhi fazer agora é em fitoterapia pela USP, para que eu consiga entender ainda mais profundo o que um chá pode melhorar na osteointegração do paciente. É claro que medicamentos alopáticos, esses encontrados em farmácia, eles são extremamente importantes em casos agudos, né, que é necessário usar. Mas se a gente pode tratar um paciente saudável como nós, que não precise desse medicamento, que não tem essa crise aguda de alguma questão e pode ser tratado e nutrido de forma natural, eu acho muita beleza nisso. E você sabe que você falou um negócio agora assim, né? Que agora que você aprendeu a se conhecer, agora que você trouxe tudo isso, porque é com a maturidade. Mas, na verdade, na tua fala lá no começo, você fala assim, ó, quando eu fui escolher minha profissão, eu sempre gostei de biologia. Você escutou o que você me falou? Uhum. E aí você fala assim, na evolução eu descobri agora. Não, você já tinha isso. Lá no começo, uma semente. você já tinha sementinha, né? Você já tinha planta lá, Isso né? mesmo. Engraçado que, olha só, a tua evolução veio fazer você vir de novo para ela, né? Por isso que eu te falei assim, ó, quando eu fui escolher a fisioterapia, que para mim era, eu queria odonto. E não era só eu querendo odonto, tinha um pouco dos meus pais junto, assim como para minha irmã também, eles escolheram medicina e minha irmã acabou indo para a área farmacêutica. Então, naquele tempo a gente tinha um pouco, sou mais velha que você, mas a gente segue um pouco assim, os pais, né? Mas para você ter noção, para eu complementar um pouco da minha história, eu sempre tive um amigo imaginário. Olha. E eu acho que eu trouxe esse amigo para minha vida inteira. E engraçado que eu lembro o nome dele. É Hélix. Olha que absurdo isso. E ele não tinha um braço. O meu amigo imaginário não tinha um braço. Desde criança ele existe para você? Sim, desde criança ele sempre existiu para mim. E ele não tinha um braço. E assim, eu me lembro perfeitamente do rosto dele. Olha só. Né? Que loucura isso, né? E a minha mãe falava que eu falava, cuidado, que esse é o braço que ele não tem. Sabe assim, ele não tem esse braço. Então,
desde pequena eu vim trabalhando com essa parte de inclusão, de tentar ajudar, né? De tentar melhorar a qualidade de vida até do meu amigo imaginário. E quando eu cresci, eu estava morando em Tubarão na época, meu pai mudava muito de cidade, eu estava morando em Tubarão e eu tive um amigo, né? Meu amigo do primeiro ano, ele não tinha um braço, ele também tinha uma deficiência, ele não tinha um braço. Olha. E aí, assim, eu falei para a mãe, será que o meu amigo imaginário virou realidade, né? Porque daí ele passou a existir mesmo, né? No mundo material e não só no Não, imaginário, né? exatamente. E assim, ó, com esse meu amigo, e era meu amigo, assim, eu ajudava, era junto. Então, assim, a parte de inclusão, reabilitação, sempre teve dentro de mim, né? E claro que a gente acha que só descobre isso, né? E você entende isso na tua maturidade, né? E como você Juntando as peças do quebra-cabeça juntando da tua vida, né? exatamente, juntando, mas isso assim, vem com a maturidade, né? Uhum, E vem com as escolhas, uhum. né? Porque a gente fala aqui no podcast sobre bem-estar, né? E o bem-estar, ele é uma escolha, né? E você fala, hoje, agora eu estou trazendo a parte de decidir fazer uma especialização em fitoterapia. Na verdade, isso já veio com você, né? Você decidiu aflorar tudo aquilo que estava ali dentro, né? E para você, quando foi essa virada de chave para dizer as plantas são importantes porque sempre foram, mas aí quando você entendeu aqui na vida adulta que virou a chave e falou, eu gosto disso, é dessa maneira que eu quero viver, porque a gente tem uma virada de chave. Uhum. Quando foi a tua? Eu acredito que assim, ó, Valesca, desde que eu comecei a entender sobre que a vida ela vai te trazendo tantas coisas, tantas escolhas, né? E justamente você entender que você pode cocriar uma vida que você acredita que seja ideal para você, e a partir das escolhas das decisões que a vida vai te trazendo, você vai direcionando o teu barquinho para que isso caia naquilo que você espera, né? Então, eu vejo que por vários momentos assim, eu tive que fazer escolhas que de primeira reação, elas não eram tão favoráveis. Exemplo, eu, me formei e fui trabalhar em Joinville, e aí voltei para Ponta Grossa e comecei a trabalhar numa clínica aqui em Ponta Grossa. Trabalhei lá por 5 anos. E aí, então, o consultório ficou pronto e eu fui para lá, para o lugar onde eu sempre imaginei, né, e que ficou exatamente como eu queria. E aí o meu marido olhou para mim e falou assim: "Ai, mas eu acho melhor então você ficar um pouquinho lá na outra clínica, fica aqui na tua, enquanto você vai fazendo uma carteira, né". Aí eu falei: "Não vai dar". Não vai dar. Por quê? Porque tudo que eu acredito, o jeito de atender, tudo muda. Eu não posso ser de um jeito em um lugar e dali uma hora de outro jeito em outro lugar. Eu vou neste caminho. E claro que nessa situação eu larguei toda uma carteira de clientes para começar uma nova carteira de clientes. E aí eu decidi, todo jeito que eu ia atender, do jeito particular, de quanto tempo, quais eram os pacientes, e de uma maneira muito, tranquila, eu vejo hoje, né, porque o consultório já tem 4 anos, as coisas foram se encaixando, né. E aí, essa virada de chave para mim, na verdade, ela aconteceu quando eu já estava imersa, ou eu já me via imersa nesse contexto, depois de ter feito escolhas. Então eu acredito que não existe um dia em que essa chave aconteceu, mas que cada dia eu mudo uma chave. Te dou um exemplo. Ontem eu decidi por começar a fazer beach tênis, com amigas. E você não sabe qual é a riqueza que eu acho em a gente ser dona do nosso tempo, porque isso inclui uma qualidade de vida, uma tranquilidade. Não só isso, claro que existe uma Sim. balança, Uhum. mas eu acho que isso ganha em disparado na balança, assim. E aí, então, o que que eu fiz ontem? Na quarta-feira, fechei minha agenda pra fazer o quê? Beach tênis.
Eu acho isso maravilhoso, Com porque certeza. é uma escolha, de novo. Eu deixei de atender alguns pacientes, porque nessa questão também das plantas, deste mundo e tudo mais. A partir do momento que a gente entende que não somente as coisas materiais importam, porque se a gente vive num mundo muito, 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 muito material, às vezes a gente não abre espaço para entender que realmente um chá de camomila ou uma tintura de mulungu vai fazer você dormir melhor. Às vezes a gente não entende isso porque a gente está muito fechado numa caixa. E daí realmente isso não vai acontecer. Porque eu acredito que tudo que a gente pensa é o que acontece. Tudo que a gente fala, o poder do nosso verbo, o poder do nosso expressar, é o que se manifesta, assim como o teu amigo imaginário. Ele sempre esteve nos teus pensamentos. E então, em um momento da tua vida, quando você estava preparada para receber, ele se Ele veio. materializou. É lindo isso! E você falou de tempo, né? Assim, eu também sou dona do meu tempo, né? Claro que você montar um negócio, sair de alguma coisa estruturada, né? E montar o teu negócio não é fácil, né, Marina? Hoje, na nossa atual situação econômica, é muito difícil, né? Você até se manter e até começar a embalar, né? Porque eu digo que você deixou uma carteira e foi fazer outra. Só que, como você mesmo disse, tudo vem fluindo, né? Porque você mentaliza aquilo e aquilo vem até você, né? Por isso que eu digo que a gente tem que amanhecer pensando positivo, que o teu dia vai ser positivo, por mais que tenha enrosco. Tem enrosco, né? Mas você vai saber tratar o enrosco de uma forma diferente. E quando você falou de tempo para você se cuidar. Cuidar daquilo que é teu, que é você, o teu corpo, a tua mente. Porque não tem como você cuidar de um paciente se você não está bem. Concorda comigo? Se você não se entendeu, se você não aprendeu como é você, como você funciona, como você vai tratar o outro? Né? Concorda comigo que assim, não existe isso, Não né? existe. E você sabe que, assim, Valesca, quando eu penso nessa questão do o que eu gosto, hoje em dia eu acredito que, até por conta das redes sociais, pessoas que são muito influenciadoras, elas acabam ditando o que é o legal e o que não é o legal. O que você vai fazer no teu tempo livre ou o que você não vai fazer. Então, se a gente não se atenta, a gente acaba caindo nesse contexto e aí tá bom, vive a semana para esperar a sexta-feira, quando chega o domingo já tá cansado, e aí vai começar a segunda-feira daquele mesmo ritmo. Então eu penso que, primeiro no contexto em que você falou de que sair de um negócio estruturado e montar o próprio negócio no contexto econômico, eu vejo que isso também é uma escolha. Sim. Porque se eu tivesse lá naquele contexto, primeiro, hoje, 4 anos depois, eu já consigo ter um alívio financeiro. Mas os primeiros anos ali, o primeiro, o segundo, foi de muita abdicação. Abdicação de várias coisas, de comprar uma roupa nova, coisas básicas, sabe? Comprar uma roupa nova, sair viajar no final de semana, comer um negócio que eu queria, foi uma abdicação. E se você não tem, se você quer tudo de imediato, não tem essa visão um pouco a longo prazo, isso acaba te sufocando e você se perde ali naquela questão e deixa eu voltar para o que estava certo, né? Então, por isso que o propósito do que você quer precisa estar muito forte, muito claro. A pessoa que está do teu lado precisa te dar a mão, te fortalecer quando você cai, porque terão quedas, né? Então, as pessoas que você escolhe dividir a vida, que você escolhe conversar sobre esses pequenos, na verdade, esses grandes aflorar, assim, de coisa não tão boa na tua vida, Uhum. você precisa saber com quem conversar para que isso te dê força para te impulsionar para frente, né? Então, esse é um contexto. Agora, vindo para essa questão do que gostar, de como se cuidar para então cuidar do outro, eu vejo que, eh quanto mais eu parei de até meu pai, ele deve ficar muito chateado comigo, porque ele sempre fala pra mim: "Marina, como é que você não assiste jornal?
Como é que você não Vocês. tá? Como é que você não tá inteirada do que tá acontecendo na política? Eu não, se fosse um podcast sobre isso, eu ficaria muda, calada, sem conversar nada, porque eu não sei sobre isso. Eu não sei o que tá passando na televisão e hoje com os canais de streaming a gente tem uma riqueza do que nosso podcast, não é mesmo? De você ter o entretenimento que realmente te nutre e não que te esvazia, não é mesmo? Então, quando você começa a encontrar dentro desse mundo de canais, de um monte de assunto, é uma riqueza. Você pode navegar por várias coisas disso eu gosto, disso eu não gosto, e aí então começar a entender o que te nutre, o que te faz bem e o que para você realmente vai fazer com que você faça uma escolha do que eu quero fazer na quarta-feira à tarde ou do que eu quero fazer no domingo à noite. E não assistir canais aleatórios que vão te trazer só informações negativas. E a partir de então, você é nutrido do que realmente o teu corpo gosta, porque o que eu gosto, apesar de a gente ter algumas coisas em comum, não é exatamente a mesma coisa. Não, não. Cada uma vai encontrar o seu caminho, né? E você sabe que falando dessa parte de escolhas e a fala que você disse agora do teu pai, sobre, nossa, como é que você não sabe disso? Como é que você não escuta isso? Como sair de padrões, né? Eu digo sair porque a gente está fadado a ficar em padrões, né? E você escolher jogar beach tênis quarta-feira à tarde não te diminui de nada, te acrescenta um monte na tua vida. Só que se você parar para pensar na época dos nossos pais, isso seria um absurdo. Como assim, quarta-feira à tarde você vai sair do seu consultório, que você estaria ganhando seu dinheiro a mais naquele momento, né? Para você satisfazer uma questão de esporte, estética, porque na verdade eles pensam muito Fútil. Uhum. futilidade, né? Assim, e é muito engraçado essa fala tua e que me remeteu aos meus aqui, porque o Frank é dermato, né? E a gente trabalha, a gente não, todo mundo acha que a gente só trabalha com a parte de beleza. A gente acaba trabalhando com a parte de beleza, né? Também, né? Também é nosso ganha-pão. Também é nosso ganha-pão. O Frank também trabalha muito com câncer de pele, né? Mas o que fica mais evidente, essa parte de beleza. E a fala da minha mãe é a seguinte: eu não gosto de botox. Daí eu olho para ela e falo assim, mas pois é, mãe, mas muitas vezes é o botox que nos sustenta, né? Ah, botox é fútil, é futilidade, é coisa de gente que, né? Nossa, falei, mãe, mas é o que hoje coloca o arroz e feijão na mesa, Uhum. né? Então muita coisa para os nossos pais é assim, é até um pouco agressivo para eles escutar, né? Uhum. E hoje, você falou quarta-feira, eu fui jogar beach tênis. Eu não trabalho sábado. Eu escolhi não trabalhar. Trabalho assim, eventualmente, se o paciente vem de fora e que não tem outro dia, não é da cidade e precisa do atendimento no sábado, eu abro exceção e atendo. Mas sábado eu me priorizo, entendeu? Sábado é o dia do meu longão, ou sábado é meu dia off, né? Normalmente eu não tenho off, né? Sábado é dia do meu longão, longão de corrida, longão de bike. Então eu me priorizo. E eu decidi, de uma virada de chave da minha vida, de um tempo para cá, foi depois que eu fiquei doente, na verdade, eu decidi me priorizar, né? E quando a gente é mãe, a gente acha que o filho vai vir em primeiro lugar, né? Isso é uma coisa muito forte, bate muito forte na gente isso, né? É, acho que quando a gente vira mãe, né? E aí a gente passa a acreditar que a prioridade é o filho. Mas eu já passei dessa fase, entendeu? Eu passei da fase da prioridade ser o filho. Ainda eu descobri que a prioridade sou eu, né? Porque eu tenho que estar bem para poder cuidar da minha filha, né? Eu quero que você fale um pouquinho da maternidade, né? Me fala como é que é para você, como é que foi para você, como é que é você conciliar a tua maternidade com o teu trabalho, com a tua parte, porque eu sei que você gosta de atividade física também, Uhum. e a gente vai falar um pouquinho da tua alimentação, que eu também quero saber. Então, assim, ó,
a Cecília veio quando eu tinha 27 anos, né, então bem novinha, o Alan também, e ela veio num turbilhão, assim, porque a gente estava saindo de Joinville, voltando para Ponta Grossa, morando na casa dos meus pais, então ela veio num contexto, quando bebezinha, muito, muito, muito conturbado. E aí, porém, eu saí de Joinville, terminei meus pacientes lá e escolhi ficar 5 meses sendo mãe, né, pra ver como é que ia ser e tal. E até porque eu não tinha emprego aqui em Ponta Grossa mesmo, escolhi ficar esses 5 meses com ela. E eu percebi, Valesca, que pra mim ser mãe 100% do tempo não estava sendo saudável para mim, entende? Então, como na odontologia a gente tem essa flexibilidade, mesmo trabalhando em outros locais, e graças a Deus eu achei uma clínica que tem esse padrão assim de não, Marina, você vem uma manhã na primeira semana, daí se abrir mais paciente na tua agenda, você vem mais 2 manhãs, e foi assim um fluxo leve, Uhum. tranquilo, e eu fui encaixando e cuidando dela, até que num aninho ela entrou na escola. Porém, eu vejo que o ser mãe, ele transforma você para nunca mais, né. Então, nunca mais eu vou ser aquela Marina de antes, nunca mais eu vou pensar da mesma forma que antes. Por quê? Porque hoje em dia eu tenho uma pessoinha que tá ali muitas horas do dia olhando para mim e se espelhando no que eu tô fazendo, apesar no que eu tô fazendo, no que eu tô falando e tudo. Então, eu percebo e não sou mãe coruja, não sou mãe que fica em cima o tempo inteiro, nunca fui. Não sei se por conta de um padrão familiar, pode ser, porque minha mãe também sempre eu sou filha única e a Cecília é filha única. Então, eu sempre tive essa questão de responsabilidade, muito desde nova, e isso a gente vem colocando muito na Cecília também, essa questão de responsabilidade. E eu em nenhum momento me sinto assim: "Ai, eu vou deixar de viajar", porque eu gosto muito nesse nessa coisa de a gente se nutrir e tudo mais, eu gosto de fazer retiros de meditação e tudo mais. E às vezes esses retiros são de 5 dias, 6 dias, e é sem falar com ninguém. Então, ai, eu não sou daquela mãe que fica assim: "Nossa, como que eu vou ficar 6 dias sem saber da minha filha?". Não, nunca, porque eu sei que o contexto familiar que a gente tem aqui em Ponta Grossa, uma das coisas que fez a gente escolher vir pra cá, pra ter ela, é muito rico. Tem meus pais, tem o Alan é muito chonado na filha, né, então tem os meus tios, ela tem um contexto familiar muito rico, então eu acho que isso não é um problema. Em relação a trabalho e maternidade, eh hoje eu vejo, Valesca, que quando a gente, hã, como que eu posso dizer isso, assim, de uma maneira tranquila? Quando a gente trabalha aquilo que eu falei sobre o espelho, né, Uhum. quando a gente trabalha e esses dias eu vi uma coisa, assim, maravilhosa de uma prof minha antiga, que ela também é dentista e também tem uma filha única. E aí, então, ela falou assim que a vida não é sobre equilibrar pratinhos, é sobre equilibrar sonhos. E eu achei isso maravilhoso, porque eu sempre tive o sonho de ser mãe, eu sempre tive o sonho de ser esposa, eu sempre tive o sonho de ter um consultório, e não, isso não diminui um ou outro quando eu tô dando mais atenção ou foco em um lugar ou em outro, ou para mim mesma, Uhum. né, que, eh, hoje, fisicamente, mentalmente, também era um sonho para mim ser assim, com essa minha cabeça, com esse meu corpo físico, com essas minhas escolhas, tudo foi um sonho e tudo tem abdicação. Assim como quando você tá num contexto que não tá bom pra você, ou que você não tá num corpo legal, que tua mente não tá legal, que a tua família não tá legal, isso também é resultado das tuas escolhas. E para isso a gente tem que olhar com maturidade novamente e ver, eu posso redirecionar. Então eu vejo que esse equilibrar de sonhos, ele não é uma questão de que eu nunca tô cansada, de que eu nunca tô estressada, de que eu nunca, de que eu vou dar miojo pra minha filha numa janta porque eu tô cansada e não quero cozinhar, apesar de ser gostar muito de comida saudável, olhar pra ela e ver ela comendo uma barra de chocolate,
Isso acontece, isso é caminho, isso também é dentro do contexto dela, para ela ver como o corpo dela fica, como hoje eu já entendo que eu não quero e não preciso ter controle de nada e não quero ter, sabe? Então, o que tá dentro das escolhas que eu faça e que vão reverter alguma alguma decisão, alguma situação que pertence a mim, então eu penso, paro, olho e decido o que fazer. Se tá fora do meu contexto, aí então eu não me estresso. Por exemplo, hoje, ela foi num passeio da escola para o Buraco do Padre e tudo, Uhum. né. Então, eu não sou daquela mãe que fica o dia inteiro no celular, assim: "Meu Deus, que desespero, ela foi, e se ela se machucar? E se acontecer alguma coisa? E se ela passar fome?". O que não tá dentro do meu contexto mais. Tudo que eu fiz, eu mandei tudo na lancheira, eu fiz uma boa mochila, coloquei a roupa de frio, tudo. Fiz tudo que estava dentro do meu contexto. A partir da hora que ela entrou no ônibus, até ela voltar, não tá mais no meu contexto. Então eu deixo acontecer. Tudo dentro do teu alcance, né? Porque aquilo que não tá no nosso Isso. alcance resolver, não vai dar para resolver, né? O que não tá no nosso alcance, né? O que não tem remédio, remediado está. Não tem aquele, né, ditado, bem ditadão popular, né? Uhum. E é incrível isso, porque você falando na CEC, eu lembro da Maria, assim, eu sempre fui uma mãe bem tranquila também. Como a família do Frank é muito grande, e ela vivia no colo de todo mundo, ela foi a primeira neta, né? Da minha família não, que da minha já tinha gêmeas da minha irmã, e da família do Frank ela foi a primeira neta. E assim, ela foi muito bajulada. A única coisa que eu falava assim, eu falava, olha, porque não adiantava eu ser aquela mãe coruja ou aquela mãe chata, porque eu seria mãe chata, entendeu? Então eu falava assim, gente, pode ficar com ela sem problema nenhum, só se derem alguma coisa para ela comer, que eu penso diferente daquilo que eu estava acostumado a dar, vocês me avisem. Se der uma dorzinha de barriga na menina, eu já sei o que que é, entendeu? Uhum. Mas assim, me falem o que foi dado para ela, né? Uhum. E recentemente, você não vai acreditar, recentemente eu descobri que acho que meu pai e minha irmã deram para ela, com 3 meses, rapadura para a menina chupar. E disse que ela adorou, óbvio, né? Óbvio que ela adorou, era Ah, rapadura, né? Rapadura todo doce que dói. doce que dói, né? Eu falei, gente, o que... Mas agora eu descobri isso. Eu falei, meu Deus, vocês fizeram isso, não me contaram, né? Mas assim, sempre fui tranquila. Eu tive um momento difícil, não é o caso da tua, mas a minha foi agora. Eu achei que eu era essa mãe, igual você fala. Ah, pode ir com todo mundo, faz o que quer. Eu tive uma crise de pânico, sabia? Não achei nunca na minha vida que eu teria um negócio desse. Mas ela viajou sozinha para Londres. Ela foi ver meu irmão mora em Londres. Ela viajou sozinha, sem empresa, sem ninguém junto. Ela entrou no avião, tudo bem que era sem escala. Ela entrou, eu levei até São Paulo, de São Paulo, Londres. Eu achei que eu ia infartar. Eu achei que eu ia infartar. A sensação que eu tive, eu conversei isso com a psicóloga, eu tô na psicóloga, óbvio, né? Todo mundo precisa de psicólogo. Com certeza. Mas eu falei para ela, a sensação que eu tinha era falta de ar. Eu acordei o Frank 200 mil vezes na noite e falei, amor, eu tô passando mal. Eu falei, acho que eu tô infartando dele assim para mim. Toma um copo d'água que passa. Ai, que ódio. Que ódio. Vira pro lado e dorme, não me Não me incomoda. incomoda, né? E incrível isso. Quando eu vi que ela tava em solo, quando meu irmão mandou a foto dela com ele, Passou. passou. Foi como se eu tivesse, como se tirou. Pronto, a Valesca continua a vida normal. Depois não mandei mensagem, ela que mandava, né? Aí eu tava tranquila. Mas até esse momento chegar, eu Aonde achei ela que... estava na segurança dela lá, né, junto com quem você confia. Aham. Mas nesse trecho que eu não tinha o que fazer, não tinha controle, né? Eu surtei. Que engraçado isso, né? É. Daí você fala, eu não era uma mãe controladora, eu sou uma mãe controladora pelo jeito, né? Que no período que tava, que eu não sabia o que estava acontecendo, imagina, né? Totalmente controladora, né? Saiu Uhum, do meu controle, eu pirei. Né? uhum. Então, eu tô trabalhando isso na terapia também agora, para não ser essa mãe controladora aí, que não é legal, Porque né? ainda terão muitas ocasiões como essa, não é mesmo? Só tá Só a começando. primeira, né? Foi só porque ela já tinha viajado aqui com meu sogro, com a minha sogra, com meus pais, mas era sempre na presença de alguém conhecido, de eu sabia onde ela estava, mesmo que não precisa ligar, mas Uhum, sabia, né? Que nem a tua, tá na escola, você sabe que tá com o pessoal da escola, uhum. né?
Então, não tô falando que esse momento vai chegar para você, tá? Mas Vai de que. repente chega, né? Você já fica preparada, É. tá? A tua Eu já tem sei que tomar uma aguinha passa. isso. Ou não. Dorme que passa, entendeu? Aquela troço que dorme que passa, né? Aham. E eu achei que você era vegana, mas agora você é vegetariana, é isso? É, Como é que você sempre foi, né? Porque pensando na tua fala lá do começo, adoro biologia, gosto de plantas, vem todo o contexto até agora. Veja, a Marina sempre existiu, aham. porém ela tá Foi aflorando se agora. lapidando, Isso, né? foi. Ah, depois do que a Andressa disse aqui, a Andressa foi um episódio antes que você. Uhum. A Andressa falou que Michelangelo olhava para as peças, né, de mármore que ele ia Desculpe. lapidando, né, esculpindo, e ele falava que ele olhava as peças. Aquilo ficou tão marcado para mim, a frase dela, que eu vou falar para você, porque assim, você falou agora e bateu a frase. Que ele olhava e ele já imaginava a peça pronta, que ele só ia tirando os excessos. Olha só, Olha que que achei legal. fantástico isso que eu aprendi com ela, né? Aham. Mas foi Michelangelo que disse isso. Então achei fantástico, acho que serve para nós também, né? A gente vai se lapidando, né? E a Com gente vai certeza. tirando os excessos do que eu não quero trazer de um lado, do que eu não quero trazer de outro, do que eu quero trazer para dentro da minha profissão, Uhum. né? Como você falou, você saiu de um lugar que não era ruim, era bom, mas não era a forma com que você gostaria de trabalhar. Então, na Uhum. verdade, você veio fazendo um movimento, né? De vou fazer aquilo que eu acho certo, né? Fui tirando os excessos daquilo que eu já aprendi, né? Isso mesmo. É. E então essa parte de plantas e vegano, vegetariano sempre teve na tua vida, mas a mudança foi agora, né? Foi agora, foi recente, há uns 2 anos, mais ou menos. Eu não hã, quando a gente é menor, a gente segue o padrão, né, como a Dos gente pais, falou. dos Aham. pais. Dos pais e pra mim, assim, a questão da carne nunca foi algo que eu, nossa, amo, que vontade de comer um churrasco ou assim, Uhum. nunca fui essa pessoa. Mas também fui pensando nisso agora que eu já tô sem a carne há um tempo, né. E eu acredito que essa questão sobre vegano, vegetariano, ovo-lacto, não sei, né, tem várias questões. Peixiniano? É, Tem esse também, né? Que é só o tem. peixe, né? Tem alguma coisa Aham, assim, né? tem. E aí, eu acho que isso é mais uma caixa, assim, que a gente se coloca, porque eu acredito que a verdadeira essência do que a gente escolhe comer é aquilo que faz sentido pra você, de novo, tirando os excessos, né. Sim. Então tudo começou assim, justamente por conta da Cecília, ela tem dermatite atópica, e aí a gente foi numa dermatologista que falou assim: "Olha, a Cecília precisa parar de comer alimentos inflamatórios, porque isso acarreta nessa condição e ela vai ficar com o corpo cada vez mais inflamado e tal". E eu perguntei: "O que são alimentos inflamatórios?" Porque Valesca, a gente não entende, a gente acha que tudo tem no mercado é comestível. Né. E aí, Exatamente quando isso. eu soube que leite é inflamatório, né, que carne é inflamatório, tudo isso foi uma questão que foi eu fiquei meio bagunçada, tá, mas o que que eu vou comer então, se não é carne, se não é o queijo, a mussarela, né, o creme de leite. E aí, a gente vai procurando e vai abrindo caixinhas novas, né, e vai vendo que o que que acontece? Quando eu vou fazer esses retiros, de meditação, geralmente a comida é muito limpa. E eu não sabia o que era uma comida limpa, sem esse tipo de ingrediente para cozinhar. E aí, dentro desses 6 dias, comendo desse jeito, comendo menos, porque pra mim, assim, sabe aquele velha coisa, assim, que enche o nosso prato e fala: "Tem que comer tudo". A gente foi criado assim, né? A gente foi criado. Tem que comer tudo. Tem que Tem comer criança passando fome, tem que comer tudo. tudo. Ai, que dó de nós, né. Aham. Mas enfim, daí, quando eu comecei a perceber que comendo uma cumbuquinha, assim, eu não ia morrer, eu achava que eu ia morrer se eu não comesse aquele prato, que meu corpo ia desfalecer no outro dia, sabe. Então, tudo isso foram mudanças que foram acontecendo muito aos poucos, e não foi assim, de uma vez só que eu falei: "A partir de hoje eu não como mais carne, então no outro dia eu não vou mais comer". Não, até porque meu marido come carne, toda a minha família come carne, então eu fui aos pouquinhos, assim, sabe. Eu parava durante a semana, daí no final de semana comia um pouquinho, só que o que que acontece? Quando o teu corpo começa a entender como é trabalhar em outro estado, um estado mais limpo, um estado menos inflamado,
quando você come, aí aquilo começa a fazer mal. Porque quando você não tava tudo bem. Eu lembro que o meu corpo era assim, eu tinha uma barriguinha, e aí eu escutava assim: "Nossa, eu me sinto super inchada quando eu tô menstruada, né, nossa". Eu olhava: "Meu, eu nunca me senti inchada". Aí eu depois agora eu entendo que eu sempre estava inchada, entende. E aí agora então, quando essa alimentação mais, assim, limpa e assim, é engraçado que as pessoas sempre me perguntam assim: "Mas Marina, o que que você come então? É só salada o dia inteiro?" E aí eu É falo: engraçado, vai pastar o dia inteiro, né? Desculpa a palavra, mas é isso, né? "É, o que Vou que você vai pastar o dia comer?" inteiro, né? E não, né, tenho bom, minha alimentação é baseada em grão de bico, lentilha, arroz, feijão, tofu, ovos e Rapidez, todo mundo Uhum. conhece, tapioca, essas coisas assim, né, tudo muito natural e pouco, Sem farinha eh branca. sem, Sem farinha branca. sem farinha branca. E aí, quando é uma escolha, assim, às vezes minhas amigas: "Ah, vamos tomar um café e tal", eu escolho os cafés aqui em Ponta Grossa que ainda bem já tem café que pensa nisso, né. Então eu não entro numa caixa, assim, porque os veganos, eles não comem nada de origem animal, Sim, né, então fica muito restritivo. Claro que eu acredito que todo vegetariano também é vegano, né, sim. mas o vegano não é vegetariano. Mas isso na prática eu não coloco isso muito num contexto, sabe. Aham. Eu acredito que a partir do momento que você entende o que te faz bem e o que que não te faz bem mais, aí você começa a fazer escolhas mais conscientes. Te digo que isso afeta um pouco o contexto social, Isso que eu ia né, falar. Aham. porque, antigamente, há pouco tempo atrás, a minha família, quando a gente se reúne, é bastante bebida alcoólica, né, aquela coisa. Não existe nada ali dentro daquela mesa, a não ser a salada verde que minhas tias levam, que seja algo que eu acho que me faça bem, né. Isso também você sabe que apesar de ser o contexto social um pouco desafiador, eu acho que pra mim é tão libertador, porque eu não fico presa naquilo que tá ali pra ser ingerido. Eu escolho por exemplo, nessa foto. Essa foto aqui foi uma viagem que a gente fez lá para o Rosa, agora recentemente, e a gente estava num restaurante todo no meio da mata, né, que eu amo mata, e aí esse drink é alcoólico e é cheio de mas é também cheio de especiarias, assim, Sim. que era não sei o que da bruxa, alguma coisa assim. Aham. E aí eu tomei inteirinho e não dividi, porque a vida é feita de escolhas, então naquele contexto, Era aquilo. naquela hora eu escolhi tomar um drink que eu nunca mais vou tomar outro desse Sim. jeito, né. Agora, tomar cerveja ou tomar putz, eu já penso 2 vezes, sabe, eu falo: "Num contexto, talvez sim". Não é uma coisa restritiva, sabe, "Eu nunca mais vou beber", ou "Eu nunca mais tomo isso ou aquilo", ou "Eu nunca mais como isso". Eu não tenho essa questão da carne, assim, "Nossa, coitado do animal", não é isso. É apenas uma escolha. Exatamente, é porque eu acredito que aquilo me inflama e que aquilo, naquele momento, não faz sentido pra mim. Se eu for numa super viagem, que eu só vou ter a carne daquela coisa pra comer naquele dia, talvez eu coma. Sim. Não Exato. é uma coisa, entende? É uma escolha, apenas uma escolha, né? E isso impacta no teu dia a dia familiar, que eu digo, no teu núcleo familiar, né? Você, o Alan e a Ceci. Impacta muito? Impactou ontem. Ah, tá bom, tá vendo, gente, ó, atenção, tretas no ar, né, porque aqui a Marina tá em casa, entendeu? Tretas no ar, atenção, momento fofoca família. É. Sim, porque, meu marido continua comendo, minha filha continua comendo, meus pais no mesmo contexto. Então, pra minha família, eu sou a primeira também a família do meu pai é muito grande, e eu sou a primeira que não come carne, por escolha. Uhum. E aí, eu ainda é uma coisa assim, sabe, nossa, eu vejo que eles ficam me olhando assim: "O que que você vai comer? Que estranho, né, mas não vai comer? Mas será que você não vai passar mal? Essas coisas? Será que não vai dar algum tilt no teu cérebro?" Tá,
Aí, o que aconteceu ontem? A gente tava ali comendo no almoço, né? E meu marido pegou um frango a passarinho pra comer. E minha filha, poxa, pai, você gosta de frango? Dele, eu gosto. Mas eu gosto mais daquele franguinho a passarinho, no churrasco, com aquele molho assim assado. Aí, por um momento, meu marido parou assim. É, mas não tem mais, né? Daí eu, por que não? Por que não? Você pode comer, a Cecília pode comer. Dela, pai, daí você faz uns legumes pra mamãe, né, e tal. Gostei da Dele, resposta, saída dela. A gente come isso, a mamãe come legumes. lógico, É. tudo certo. Daí ele, não tenha, porque a explicação é que você não vai saber se eu assei direito ou se o molho tá no gosto certo. É uma questão de dividir esse contexto. E sim, faz todo sentido, porque ele comer uma coisa e eu comer outra, estamos na companhia física, mas também é o conversar sobre a comida, conversar sobre se a cerveja tá gelada o suficiente, ou se a gente tem que pôr mais, ou se a gente vai comprar mais dessa marca ou não vai, que eram coisas que a gente estava acostumado a viver antes, né? E conversar sobre isso antes. Mas agora eu penso que isso eu não quero abrir mão. De novo, se colocar numa prioridade, né? Prioridade, Eu prioridade. não quero abrir mão disso neste contexto. Neste contexto não me faz falta. E eu acho o seguinte, né? Eu vou dar um recado pro Alan aqui, né? Que eu sei que ele tá me escutando. Alan, eu conheço vários chefes de cozinha, inclusive o podcast, né? Foi com a Mônica, com a chefe Mônica Mello. A gente pode ter uma aula com ela. Eu até te convido, Alan, a fazer uma aula junto comigo com ela para a gente poder aprender a fazer frango a passarinho, frango na churrasqueira, frango na air fry, frango onde você quiser. E aí não tem problema, continua, Sim, sabe? panturra de Sim, frango panturra de e deixa a frango, Marina. e deixa a Marina lá. E vou te falar uma coisa, eu não bebia também, sabe assim, para mim a bebida sempre foi uma coisa muito distante, né? Mesmo porque eu tinha um tio alcoólatra, né? E isso para mim sempre teve muito presente na minha vida. E eu via todo o sofrimento, a gente presenciou todo o sofrimento dele. Hoje, não sei se pode falar isso, ex-alcoólatra, mas ele não bebe mais, né? E, e para mim sempre foi muito pesada essa parte, sabe? E então eu não tomava nada, nada, zero. E você sabe como é a cobrança, cobrança social, né? E hoje eu já me permito, né, ser um pouco mais flexível. Eu não tomo cerveja, eu não tomo uísque, eu não tomo esse tipo de coisa, eu não gosto, não gosto, né? Mas hoje eu me permito tomar um vinhozinho, sabe? Então eu tomo um vinho com o Frank, né? Eu aprendi a tomar vinho, gosto até, né? Não é sempre, não é todo dia, né? Mesmo porque mesmo eu sou uma atleta amadora, mas eu sou uma atleta, né? E isso impacta muito no nosso outro dia. Mas hoje eu já me permito ser um pouco mais leve nesse sentido, sabe? Mas também, por muito tempo assim, e tem coisas que eu não aceito. Cerveja, por exemplo, eu não sou companheira, não adianta, não adianta vir com essa. Eu odeio, não posso me sentir nem o cheiro da cerveja, mas ele pode tomar, sem problema nenhum. Eu não sou chata, assim, não pode, né? Eu falo para ele, não, amor, pode tomar tua cervejinha aí, eu não consigo, né? E isso também é uma questão de escolha minha, né? E eu acho que assim, a gente precisa equilibrar. Volto à tua frase lá do começo de equilibrar sonhos, sabe? Eu até gravei ano passado um Dia das Mulheres, que ela pergunta para mim o que é ser mulher, né? O que eu acho que é ser mulher. E a tua frase me remeteu ao que eu falei ano passado, que foi exatamente isso. Nós somos equilibristas, né? Equilibrista da nossa vida. A gente equilibra a nossa vida o tempo inteiro para tentar manter a vida equilibrada. Não é só os sonhos que a gente equilibra, né? Eu acredito que seja a vida inteira. E nós, mulheres, a gente precisa ter muito isso, né? Mas ainda assim se colocar em primeiro lugar, né? Ainda assim se colocar em primeiro lugar. Como você leva essa parte do vegetariano para tua área profissional? Você acha que tem uma correlação? Você consegue relacionar as duas coisas? Você acha que tem um impacto? O que que você acha nessa parte? Você acha que melhorou alguma coisa? Veja,
Dentro daquilo que também você falou há pouco, quando a gente se cuida, quando a gente sabe se priorizar, então assim a gente consegue cuidar melhor do próximo, eu percebo que em quando eu comecei a sentir o real benefício de ter feito essa escolha alimentar, muita coisa impactou, porque eu acredito assim, ó, Valesca, e isso também numa parte emocional, né? Porque dentro da profissão, no que você me perguntou, você sabe, você é da área da saúde, então a gente tem uma responsabilidade muito grande pelos nossos pacientes, né? Em todo o tratamento que a gente faz e tudo mais. Então, quando eu comecei a fazer escolhas por mim, honrar as escolhas que eu faço, apesar de alguém achar estranho ou apesar de honrar aquilo que para mim é real. Então, eu comecei a me perceber muito mais tranquila em relação ao que os outros acham de mim ou em relação a algum tratamento que eu faça, porque eu não sei, você também. A gente faz em uma sessão um tratamento e a gente tem que esperar a resposta do paciente para ver o que faremos na próxima sessão. Então, esse intervalo entre um paciente, entre uma sessão e outra, eu ficava nessa expectativa de controle. Olha, eu fiz isso, então eu quero que o organismo do meu paciente responda desse jeito para que a próxima sessão seja do outro. Então, isso, por isso, eu perdi algumas noites lá no começo, na minha profissão. E hoje em dia, eu acredito que por fazer escolhas, eu então percebo também nesse contexto de controle, né, controlar alguma coisa, eu percebo que hoje eu me sinto muito mais leve, livre nisso, sabe? Então, em primeiro lugar, eu fiz por mim, Sim. escolhendo o que eu gosto, e aí então eu faço pelo outro e deixo. Então, eu acho que num contexto de profissional, o que a minha escolha alimentar com o meu profissional, eu vejo que dentro da minha mente e das minhas expectativas e daquilo que antes era um fator de perda de sono para mim, hoje eu me sinto muito mais leve, muito mais tranquila no deixar fluir. E incrivelmente as coisas acontecem, e eu sempre acredito nisso, que as coisas acontecem do melhor jeito. Tanto que nesses 4 anos de consultório, assim, eu claro, né, um percalço ou outro a gente tem sempre resolvido, mas, nada que me estresse, que me tire o sono, que me tire a paz, sabe. E eu acredito, e agora essa é a primeira reflexão que eu faço, inclusive você me instigou a isso, eu atribuo isso com certeza a essas escolhas, sobre a priorização de mim mesma. Que bom que eu te ajudei, que bom, gente. Obrigada, né? Obrigada, podcast, por existir, porque eu digo assim, nessa trajetória de gravações, eu fui me descobrindo mais ainda, né? Eu fui Uhum. realmente, eu mesmo, fui saindo do raso. Lembra que eu te falei no começo que a fisioterapia veio e que, na verdade, assim, eu vim me reabilitando, então, assim, eu me reabilito todos os dias, né? A gente precisa aprender a melhorar a cada dia, aprender a sair do raso todos os dias, a querer ser uma pessoa melhor, né? A querer ser uma pessoa melhor primeiro para você e Uhum. depois para o outro. Marina, eu podia ficar horas e horas conversando com você aqui, horas e horas, mas juro, nós já estamos chegando no final do nosso episódio aqui. Aham. E eu queria te perguntar, são duas perguntas fixas, são um quadro fixo que a gente fala aqui. Então, o primeiro eu queria te perguntar o que te energiza, né? Queria que você me respondesse o que te energiza. Assim, eu, por exemplo, aqui eu falo em todos os episódios, se você já assistiu, eu vou repetir o que eu falo. Então, para energizar a minha semana, eu começo segunda-feira, vou para academia, faço as minhas orações, peço a Deus para que ilumine a minha semana, o Espírito Santo esteja junto comigo, né, me orientando e que se eu tiver alguma dificuldade, que eu tenha muito discernimento em saber resolver, né, para que não tire a minha paz, para que não tire meu sono, para que eu consiga fazer fluir, né, as coisas de forma mais leve, né? Então, assim, é assim que eu me energizo, né? E com a minha atividade física, óbvio, né? Que eu vou lá extravasar na minha atividade física. Para você, que é isso? Pra mim,
E isso é uma coisa que quando eu descobri, eu fiquei muito feliz pela simplicidade disso. Para mim, o que me energiza é o silêncio. Eu amo ficar no meu canto e isso geralmente eu faço ali quando eu tô terminando, o banho e aí eu já entro nesse estado mais silencioso. O Alan que sabe, muitas vezes ele chega em casa eu gosto de dormir 20h30, né, então chega às sete e Ganhou de meia. mim. Viu, Frank? Ela ganhou de mim, amor. Eu vou 9h30, por aí, Ele ela já tá... acha cedo. Já acha. E aí, então eu já vou deixando toda a casa, assim, nesse contexto mais uma penumbrinha, silêncio, nada de volume e tal. Mas, e aí, então eu vou pro meu banho, né, a Cecília também já sabe ali a minha prática, e ela também já vai ficando mais quieta e deita na cama, e ali naquele momento em que eu deito, então eu vou me energizando através tanto do silêncio quanto da respiração, e eu vou entrando nesse processo. Mas durante o dia, às vezes, quando eu me sinto também, assim, muito, agitada ou às vezes preocupada, ansiosa com alguma coisa, então lá na nossa casa a gente tem um espaço de grama, né, e por muitas vezes, e principalmente no inverno, acontece também de eu fazer um prato de comida, assim, e ir almoçar lá na grama, com o sol do meio-dia, que aqui no Aquece. sul, né, Aham. é bem Aquece, aham. aquece, é Aquela luzinha de luz de geladeira, né. geladeira. E aí, então, eu fico lá recebendo energia solar e trocando energia com a terra, e isso também me faz energizar muito. Mas nesse contexto que você falou das orações também é outra coisa que é muito prioridade na minha vida, né, a gente tá tentando ainda colocar uma Uma rotina na rotina. nossa casa sobre a gente fazer à noite 3, agradecimentos pelo que aconteceu no Do dia, dia. né. Aham. Então tudo isso eu acredito que também essa conversa com o que você acredita, né, que seja Deus, que seja o universo, que seja Buda, que seja Krishna, que seja Sim. quem for, mas que se mantenha muito essa conexão diária, né, porque quanto mais próximo a gente for dessa energia ou de Deus ou daquilo que a tua crença te levar, mais você tá alinhado com essa frequência do bem, essas palavras positivas, pensamentos positivos, para que isso flua bem para o teu dia. Então, você sabe que fazendo terapia agora, que na verdade eu levei a Maria e a terapeuta tem devolutiva, e ela manda alguns exercícios para casa. Porque assim, nossa vida é agitada, o Frank médico, clínica, filho, né, a minha atividade física, tudo. Às vezes você esquece de perguntar para o outro como foi o dia do outro. Então, é um exercício que a terapeuta ensinou para nós e que, assim, ao meio-dia, quando a gente chega em casa, como foi teu dia? O que teve de bom no teu dia? Porque normalmente a gente conta o que foi de ruim, né? Uhum. Então, isso é uma prática que a gente passou a ter lá em casa agora. E daí, tudo bem? Como é que foi teu dia hoje? E assim, conta pra mim o que foi de bom. Às vezes a Maria chega e fala, não teve nada de bom. Eu falei, nada de bom? Nenhuma coisinha de boa, né? O lanche da cantina, sei lá, qualquer coisa, entendeu, Foi né? bem na pergunta de uma prova, né? Aham, exatamente assim, teve alguma coisa. Então, e a psicóloga disse para mim que a gente tem que exercitar a mente, porque a gente vai achar uma coisinha boa Uhum, no meio do dia, que foi ruim às vezes, mas uhum. você vai achar uma coisinha boa. Então, isso é uma prática que a gente tem feito desde que ela me ensinou essa. Eu já entrevistei a Simone também, então essa foi a Simone que ensinou para nós. E a gente pratica diariamente, porque é uma prática, né? É uma prática diária de agradecimento também, né? O Uhum. agradecer você tem que praticar, né? O achar uma coisa boa você tem que praticar. E agora te levando para o último quadro, que é prendendo a respiração, e vamos mergulhar fundo. Uhum. O que a Marina de hoje falaria para a Marina de 10 anos atrás? Uhum. Meu aniversário foi dia 17 de setembro O meu é dia e 28, domingo ah, agora. viu só? Libriana. E também vai viajar, Vou gosta de viajar, vou viajar, né? viajar, vou Aham. viajar, graças a Deus. Então, e eu tô fazendo agora 34, né, fiz agora, e isso foi uma pergunta até que o Alan fez pra mim: "Como que você se sente com 34?" E aí eu parei e pensei assim: "Ai, de 33 pra 34, né, nada tão assim". Daí ele: "Tá, mas e se fosse há 10 anos atrás então, o que que você acha?"
E aí, eu me olhei quando eu estava com 24, né, ainda sem filho, lá morando em Joinville, acabando de sair de um contexto familiar onde eu morava com os meus pais até me formar, e indo morar com o amor da minha vida, né. Então eu estava num contexto, assim, muito alegre, muito feliz de toda aquela novidade que estava acontecendo na minha vida com 24 anos, né. E eu vejo que lá com 24 anos, o que mais me marca, assim, daquela Marina, é que eu era muito, eu me jogava em tudo, sabe. Então, se era para ir num trabalho novo, eu não ficava perguntando muito, eu só ia porque eu gosto do efeito novidade, eu gosto das coisas do que eu ia aprender, né. Pouco eu pensava em o que que aquilo me traria a longo prazo e tal. Eu sempre vivi o meu contexto do que estava sendo apresentado para mim naquele momento, né. Então, se eu fosse hoje falar para aquela Marina de 24 anos, eu penso que eu falaria: aproveite todos os dias, porque as coisas vão chegar ao passo que você tiver maturidade para absorver. Então não se preocupa, vive a tua vida, gasta o dinheiro do jeito que você achar que deve, porque também naquele contexto eu estava começando a minha independência financeira. Independência financeira, se a gente for falar com o pessoal que, eh, trabalha com isso, é outra É coisa, outra né. Para coisa, mim, outra coisa. independência financeira é eu pagar as minhas contas, né. Sair de casa, da casa do pai e da mãe. Isso, pra mim é isso, independência financeira, é o que me refiro. Então eu estava todo naquele contexto e eu acredito que tudo o que foi passado em todos os momentos foi necessário para a Marina que vem hoje, né. Uma Marina com mais consciência, uma Marina com mais maturidade, uma Marina segura daquilo que faz todos os dias, e não me arrependo de nada. Nada, nada, nada. 34 anos, eu digo pra você, aproveita, viu? Porque eu tenho 12 anos a mais que você. Estou fazendo 12 anos a mais que você, Viu? né? Eu completo 46 anos agora. Viu? Então, Parabéns! obrigada, obrigada. E assim, eu quero muito te agradecer por ter vindo aqui dividir. Eu sei que o tempo é corrido, a gente tem nosso tempo corrido também. Obrigada por ter vindo aqui dividir teu tempo, contar um pouco da tua história para nós. Queria que você deixasse aqui as tuas redes sociais, né? Se quiser deixar um recadinho final também para o pessoal, fique à vontade. Eu queria que você deixasse as tuas redes sociais, onde o pessoal te encontra, consultório, onde é. Por Uhum. favor, fique à vontade. Você está em casa. Obrigada. Então, o meu consultório fica na região de Oficinas, em Ponta Grossa, e ele fica ali próximo ao Parque Linear. Todos estão convidados para ir lá tomar um chazinho comigo, conhecer o meu consultório. E a minha rede social é doutora.marina.ribeiro. E lá vocês vão encontrar um pouquinho mais do que eu sou, do que me faz bem. Eu divido. Meu marido é do meio digital e ele me cobra para que eu faça mais, mas de vez em quando dá um ar da graça, quando eu tô mais aparecida, então eu coloco coisas sobre a minha vida, sobre o meu contexto alimentar, sobre a minha prática de atividade física. Então lá eu vou contando um pouco mais pra gente se conhecer melhor. Foi um prazer estar aqui, Valesca. Obrigada. E olha, não deixando, né? Te convidando também, porque eu sei que você não conhece. Nosso patrocinador maior é a Impele, tá? Ah, sim. Então, esse episódio, né? Junto com a Princípia, tá bom? Eles Olha que vieram, ó, legal. eles vieram nos trazer, né? Protetores Aham. solares, alguns sérums faciais, né? Para cuidar da nossa pele, Olha, porque a gente também precisa cuidar dela, com né? O maior órgão certeza. do nosso corpo é a nossa pele. Então, depois eu Aham. te ensino certinho como é que usa, como é que faz, né? Joia, Então, muito obrigada. eu quero agradecer a Princípio aqui em conjunto com a Impele, está nesse episódio também. A Roneide, que é a responsável pela Princípia aqui, que é a representante. Vou deixar aqui certinho o arroba deles também. E fazendo o convite para você, se você não conhece a Impele fica no Shopping Palladium, no piso G2, aqui em Ponta Grossa. Também vai estar o arroba da Impele aqui para nós. E se você gostou desse episódio, vai lá, vai estar no Spotify, vai estar no YouTube, vai estar no Instagram, vai estar em todos os lugares. Vai lá, curte, compartilha, ativa o sininho, deixa o seu joinha,
porque vai valer a pena você vir mergulhar conosco neste episódio com a Marina. Marina, muito obrigada para vocês. Beijo!